Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de produção de cana-de-açúcar. O tema da nossa aula de hoje vai ser interpretação de análise de solo e recomendação de adubação. É uma temática muito importante, onde nós vamos entender o manejo racional da fertilidade do solo, a sustentabilidade dos sistemas agrícolas e a maximização da produtividade. Eu trouxe para vocês hoje aqui duas literaturas que vão ser a base da nossa disciplina dessa semana. A primeira literatura é o livro Cana-de-Açúcar, Bioenergia, Açúcar e Álcool. E a segunda literatura é o livro Quinta Aproximação, que é um livro de recomendação de adubação para o estado de Minas Gerais. Não são literaturas atuais, no entanto, elas são muito importantes didaticamente para a nossa disciplina. É de onde eu extraí a maior parte das informações que está na nossa apostila, que já está na sala de aula, e também que nós vamos utilizar hoje na nossa aula. Eu sugiro a vocês que, ao trabalhar com adubação da cana-de-açúcar, que vocês busquem literaturas mais atuais, literaturas recentes, específicas para a cana-de-açúcar. Antes da gente dar continuidade aos tópicos da nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena revisão da aula passada. Então, na aula passada, nós falamos sobre nutrição da cana-de-açúcar, nós falamos dos nutrientes que são essenciais à planta, nós falamos sobre as formas de absorção desses nutrientes, os sintomas de deficiências desses nutrientes na planta. E também disponibilizamos na sala de aula o passo a passo para fazer a coleta de solo e posterior envio para o laboratório, para que o laboratório possa fazer a análise química e física desse solo. Uma vez que o laboratório fez a análise química e física, o laboratório vai disponibilizar para o produtor o resultado da análise de solo. E é esse resultado da análise de solo que nós vamos estar trabalhando hoje, fazendo a interpretação e a recomendação de adubação para a cana-de-açúcar. Então, para que a gente possa trabalhar bem a nossa aula de hoje, eu sugiro que vocês peguem papel, peguem caneta, para que vocês possam estar anotando as informações que nós vamos disponibilizando. Quando a gente for fazendo a análise, a interpretação da análise de solo, vocês possam estar anotando os resultados, possam estar anotando os dados. Quando a gente for fazer a recomendação de adubação, vocês possam estar anotando também, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento da nossa aula de hoje. Então, vamos para o primeiro tópico, que é interpretação da análise de solo. Vamos dar continuidade à nossa aula. Aqui nós temos o resultado da análise de solo da Fazenda Boa Esperança, Verdelândia, Minas Gerais. E é com essa análise de solo que nós vamos trabalhar a nossa aula de hoje. Então, aqui nessa barra horizontal, nós temos as características físicas e químicas que foram analisadas no solo da fazenda. E nessa barra horizontal, nós temos o valor para cada característica dessa analisada pelo laboratório. Nós podemos observar que alguns valores estão em branco, possivelmente porque o produtor ele não solicitou que fosse feito a análise dessas características, no caso aqui areia, silt, argila e enxofre. A primeira característica que nós vamos analisar é o pH. O pH aqui do solo está 8,4. Eu queria que vocês anotassem esse valor de 8,4 e para todas as características que a gente for falando, vocês vão anotando esses valores. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com esses valores, analisando se eles são baixo, médio, alto, interpretando. E é necessário que vocês anotem para vocês estarem recordando esses valores. Então vamos lá. pH 8,4 para o solo da fazenda. É um pH baixo, médio, alto. Como é que eu sei? Eu vou saber se ele é baixo, médio ou alto através da interpretação de tabelas. Para cada característica dessa daqui, tem uma tabela específica que vai me dizer se essa característica é químico-física, se é alta, média ou baixa. Então, cada característica dessa tem uma tabela. Então, vamos começar. pH 8,4, anotaram? pH 8,4. Nós vamos para essa primeira tabela. Nessa primeira tabela, nós vamos analisar o pH do solo. Então, nós temos a classificação química e a classificação agronômica. Nos interessa a classificação agronômica. No caso lá, nós vamos vir aqui para essa barra horizontal aqui e verificando onde se encaixa aquele valor de 8,4. 8,4 é um valor superior a 7, ou seja, o solo da nossa fazenda ele tem um pH muito alto, né? Se o pH fosse muito baixo ou baixo, nós aplicaríamos calcário para corrigir esse pH. Mas no caso o solo é muito alto, nós não podemos aplicar calcário, porque o pH já está muito elevado.
Próxima característica, matéria orgânica. Anotem aí 1,2, ou seja, cada característica que eu for falando aqui, vocês vão anotando o valor. 1,2. Matéria orgânica 1,2 está entre 0,71 e 2. Então, a nossa matéria orgânica está baixa. Fósforo. O fósforo está a 35,3. O fósforo é interessante, porque não dá para a gente analisar o fósforo separadamente. Eu tenho que correlacionar o fósforo ou com o fósforo remanescente ou com o teor de argila no solo. Nesse caso, como não tem teor de argila no solo, eu vou ter que correlacionar o fósforo com o fósforo remanescente. Por que eu tenho que correlacionar? Porque o fósforo tem uma característica que, quando ele é aplicado no solo, o solo ele retém parte daquele fósforo e não disponibiliza mais para a planta. Ou seja, eu adubei o solo, uma parte daquele fósforo vai ficar retido no solo. E as argilas, elas fazem muito isso, elas retêm muito fósforo. Então, quando eu analiso o fósforo juntamente com a argila, eu vou saber o qual é a força que o solo tem para reter esse fósforo e não disponibilizar mais para as plantas. O fósforo remanescente também é um indicativo dessa força com que o solo retém o fósforo no solo. Então, por isso que eu tenho que analisar o fósforo juntamente com o fósforo remanescente ou o fósforo juntamente com a argila. Porque tanto o fósforo remanescente quanto a argila, eles vão indicar essa força com que o solo retém o fósforo e não libera mais para a planta. É diferente da CTC que eu expliquei para vocês na aula passada. As CTC são cargas negativas, que elas atraem cátions, no caso, cálcio, magnésio e potássio, um exemplo, elas só atraem e vão liberando devagarzinho para a solução do solo para que a planta absorva. Então, a CTC ela libera para a planta absorver, para a solução do solo. Já no caso do fósforo, o solo não libera não, fica retido, não libera mais. Então, vamos lá. Fósforo a 35,3, fósforo remanescente 45,9. Nós vamos utilizar essa tabela aqui para analisar. Então, aqui nós temos muito baixo, baixo, médio, bom ou muito bom. Aqui nós vamos correlacionar o fósforo com a argila. Como o produtor não pediu para fazer a análise da argila, nós vamos correlacionar com o fósforo remanescente. No caso, o fósforo remanescente lá foi 45,9. Então, nós vamos usar essa linha horizontal aqui, ó. Então, qual o teor de fósforo remanescente? 45,9, essa linha. Qual o teor de fósforo? 35,3. 35,3 está entre 30,1 e 45. Então, o nosso fósforo no solo está bom. Próximo elemento, analisar o potássio. Anota aí, potássio, 41. É a mesma tabela do fósforo, só que aqui em cima a gente analisa fósforo, aqui embaixo potássio. Potássio não se correlaciona com fósforo remanescente nem com argila. A gente pode ir direto. 41 está entre 41 e 70. Então, o nosso potássio no solo está médio. O próximo nós vamos analisar o cálcio. O cálcio está 4. Vamos para a tabela do cálcio. 4 está entre 2,41 e 4. Então, o cálcio no nosso solo está bom. O próximo é o magnésio. O magnésio está a 0,5. Vamos para a tabela. Magnésio 0,5 está entre 0,46 e 0,9, ou seja, o nosso magnésio está médio. Alumínio. O alumínio está zero. Isso é importante porque, dependendo do teor de alumínio no solo, ele se torna tóxico para as plantas. Aqui nós temos H mais Al, que é hidrogênio mais alumínio. A acidez potencial está 0,7. A gente vem aqui na acidez potencial 0,7, ou seja, é menor do que 1. Então, a nossa acidez potencial está muito baixa. Depois, nós vamos para a soma de bases. A soma de bases está 4,7. Anotem aí. Soma de bases é o indicativo da fertilidade do solo. Quanto de cálcio, potássio e magnésio que tem no solo, que são as nossas bases trocáveis. Então, 4,7 na nossa soma de bases. 4,7 está aqui, ó. Então, a nossa soma de bases está boa. Depois da soma de base, nós temos o Tzim. Tzim é a CTC efetiva do solo. Ou seja, o solo ali sem tratamento nenhum, qual é a CTC dele? Eu falei para vocês que a CTC são as cargas negativas que atraem os cátions, cálcio, magnésio, potássio. É muito importante para não deixar que os nutrientes lixieviem no perfil do solo. Expliquei muito isso na aula da semana passada. Então, o nosso CTC efetivo está 4,7. CTC efetiva de 4,7.
está aqui entre 4,61 e 8, está boa. Aqui nós temos um T maiúsculo, a CTC é a pH 7. Se eu corrigir o solo para 7, pH 7, qual é o valor da CTC? Então aqui nós temos o valor de 5,4. Anotem isso, 5,4 CTC a pH 7. CTC a pH 7, nós temos aqui 5,4. 5,4 está entre 4,31 e 8,6, está médio. Agora nós temos a saturação por bases, né, que é o V, que é a saturação por base. Anotem a nossa saturação por base, está 88. Aqui a nossa saturação por base, 88. Acima de 80 está muito boa. Agora nós vamos para os micronutrientes. O primeiro micronutriente é o boro. O boro está 0,2. Vamos para a tabela. Boro 0,2 está entre 0,16 e 0,35, está baixo. Depois do boro, nós vamos para o cobre. O cobre está 0,5. Anotem aí, cobre 0,5. 0,5 está entre 0,4 e 0,7, está abaixo o nosso cobre. Depois nós vamos para o ferro. O ferro está 12,2. Ferro 12,2 está entre 9 e 18, baixo. Depois nós vamos para o manganês. O manganês está em 59,2. Manganês 59,2 é maior do que 12, ou seja, o manganês está muito alto. Depois nós vamos para o zinco. O zinco está 4,3. Zinco 4,3 é maior do que 2,2, está alto. O enxofre, como nós vimos, né, o produtor possivelmente não pediu para determinar o valor dele, então a gente não tem como medir o valor do enxofre. Aqui nós temos a tabela do enxofre, não dá para medir, porque não tem valor, não foi pedido pelo produtor na análise solo. Bem, então, nessa primeira parte, nós fizemos a interpretação da análise solo. Verificamos quais elementos estão baixos, quais elementos estão médios, quais elementos estão altos, quais estão muito baixos, né? Então, uma vez interpretada a análise solo, agora nós vamos fazer a recomendação de adubação. Quanto de adubo que eu vou colocar? Eu já sei que alguns estão médios, outros estão baixos, outros estão altos. Agora, quanto de adubo que eu vou colocar? Isso é importante. Então, nós podemos fazer a recomendação de adubação para o plantio da cana-de-açúcar e também podemos fazer a recomendação de adubação para a soca. Né? Uma vez colhida a planta, aí nós temos a rebrota, que é a soca. Então, são recomendações diferentes. Nós vamos fazer aqui para o plantio da cana-de-açúcar. Como exemplo, a soca é a mesma coisa. Vocês vão pegar tabelas também e fazer a análise para a soca. Né? Então, essa primeira tabela aqui, nós vamos fazer a recomendação de adubação para fósforo e para potássio. Eu queria que vocês entendessem que quando eu falo de fósforo, eu falo de P2O5. Quando eu falo de potássio, eu falo de K2O. Por quê? Porque quando eu vou comprar um adubo na loja, na casa agropecuária, o adubo vai estar lá na etiqueta dele K2O. A quantidade de potássio está em K2O. A quantidade de fósforo está P2O5. Ou seja, P2O5 é a mesma coisa de fósforo. K2O é a mesma coisa de potássio. Primeira coisa que eu tenho que determinar: qual a produtividade que eu espero para o meu canavial? Eu espero uma produtividade menos de 120 toneladas por hectare, eu espero uma produtividade acima de 120 toneladas por hectare. Isso vai impactar na quantidade de adubo que eu vou colocar. Né? Então, eu espero uma produtividade, eu quero produzir muito, eu espero uma produtividade acima de 120 toneladas por hectare. Se eu espero uma produtividade acima de 120 toneladas por hectare, eu vou utilizar essa linha horizontal de baixo. Né? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a recomendação de adubação para o fósforo. Vocês lembram como é que estava a disponibilidade do fósforo no solo? Estava baixa, estava média, estava boa? Então, baixa, média ou boa? Então, vamos lá. Fósforo. Né? O fósforo é 35,3, vocês anotaram? 35,3. Ele tem que ser correlacionado com o fósforo remanescente, que é 45,9. Então, fósforo remanescente com fósforo. Nós voltamos para a tabela, não tem mais argila, então não tem que olhar a argila. Fósforo remanescente está 45,9, está entre 44 e 60. Nós vamos usar essa linha de baixo.
A quantidade de fósforo na análise sólida está 35,3. Então, nós vamos estar aqui, 35,3. Então, a quantidade de fósforo no nosso solo está boa. Agora, nós vamos voltar aqui para a nossa recomendação de adubação. Então, a quantidade de fósforo está boa. Se a gente desce, né? Então, nós vamos jogar 50 quilos por hectare de fósforo, ou seja, 50 quilos por hectare de P2O5. Por que é 50 quilos por hectare? Então, aqui, nós já está falando que é quilos por hectare. Nós determinamos que nós temos uma produtividade superior a 120 quilos. Nós queremos uma produtividade acima de 120 toneladas por hectare, né? Então, nós vamos usar essa linha de baixo. E nós vimos lá na nossa análise de solo, interpretando as tabelas, que a quantidade de fósforo no nosso solo está boa. Então, nós chegamos aqui na tabela que nós vamos jogar 50 quilos de P2O5 por hectare. Agora nós vamos olhar o potássio. O potássio é a mesma coisa que K2O, né? Então, seguindo a mesma linha de baixo aqui, né, nós vamos determinar quantos quilos de K2O, ou seja, quantos quilos de potássio nós vamos jogar por hectare. Vocês lembram como é que estava o potássio? Se era baixo, se era médio, se era alto? Então, vamos lá. Potássio. Anotem aí, potássio 41. Vamos para a tabela. Nessa primeira tabela de fósforo, nós não utilizamos, nós vamos utilizar agora a tabela de potássio. Potássio é 41. 41 está entre 41 e 70. Então, meu potássio é médio. Meu potássio no solo está médio. Se meu potássio está médio, eu venho aqui, ó, médio aqui, ó. Então, eu vou jogar quanto de potássio por hectare? 120 kg de potássio por hectare, ou seja, 120 kg de K2O por hectare. Então, no plantio da cana-de-açúcar, eu já sei quanto de fósforo e quanto de potássio que eu vou jogar. Eu vou jogar 50 kg de fósforo por hectare, ou de P2O5, e 120 kg de potássio, ou K2O por hectare. A questão é que eu não consigo comprar os adubos, eles vêm com várias formulações, né? Eu não tenho um adubo só com K2O ou não tenho um adubo só com P2O5. Além do P2O5, eu vou ter outras moléculas no meu adubo. Além do K2O, eu vou ter outras moléculas no meu adubo. Nós vamos entender aqui agora. Então, quanto de adubo que eu tenho que comprar para jogar 120 kg de K2O por hectare? Quanto de adubo que eu tenho que comprar para jogar 50 kg de P2O5 por hectare? Então, vamos lá nessa próxima tabela aqui. Aqui nós temos alguns adubos nitrogenados. Nós estamos falando lá de potássio e fósforo, mas eu coloquei essa tabela para vocês entenderem. Dois adubos nitrogenados que nós usamos muito. Presta atenção em comparação entre eles. Sulfato de amônio e ureia, né? Vamos pegar o sulfato de amônio aqui primeiro. O sulfato de amônio ele tem 20% de nitrogênio. Então, se eu for fazer uma adubação nitrogenada, se eu usar o sulfato de amônio, ele tem 20% de nitrogênio. Significa que, se eu jogar 100 kg de sulfato de amônio, eu vou estar jogando 20 kg de nitrogênio, né? Já a ureia, ela tem 44% de nitrogênio. Ou seja, se eu jogar 100 kg de ureia, eu estou jogando 44 kg de nitrogênio. O sulfato de amônio tem uma particularidade. Quando eu faço adubação com sulfato de amônio, eu estou colocando nitrogênio e também estou colocando o enxofre. No caso da ureia, não. Mas sulfato de amônio eu coloco nitrogênio e enxofre. Então, eu faço adubação com nitrogênio e faço adubação com enxofre. Agora, professor, qual adubo que eu vou colocar? Sulfato de amônio e ureia. A ureia tem 44% de nitrogênio. O sulfato de amônio só tem 20% de nitrogênio. Qual que eu coloco? Vai depender de várias circunstâncias. Preço, né? Qual o preço do sulfato de amônio? Qual o preço da ureia? É um determinante. Segundo, a ureia ela tem uma volatilização. Se você não comprar ureia revestida, parte dessa ureia pode ser perdida por volatilização. O sulfato de amônio, também, se eu estiver precisando adubar com enxofre, é uma ótima fonte. Porque além de eu jogar nitrogênio, eu também vou estar jogando enxofre no meu solo. Ou seja, tem que analisar qual que eu vou colocar. Vamos partir para essa próxima tabela. Essa próxima tabela aqui, me interessa aqui, são os adubos potássicos, né? Nós temos aqui cloreto de potássio, sulfato de potássio, né? Sulfato de potássio e magnésio. Então, nós temos aqui 3 nitratos de potássio, nós temos 4 tipos de adubos potássicos aqui. Eu vou trabalhar com vocês esse aqui, ó, cloreto de potássio, né? Que é o que nós vamos fazer a recomendação lá para a cana-de-açúcar.
Cloreto de potássio tem 58% de potássio, de K2O. K2O é potássio, eu falei para vocês, né? K2O é a mesma coisa que potássio. Então, como o cloreto de potássio tem 58% de K2O, significa que se eu jogar 100 kg de adubo, eu vou estar jogando 58 kg de K2O. Vocês lembram quanto de K2O que nós precisamos jogar na recomendação? Nós chegamos lá na tabela que nós precisamos jogar 120 kg de K2O. Então, se eu jogar 100 kg de cloreto de potássio, eu vou estar jogando só 58 kg de K2O por hectare. Né? Então, vamos lá. Seguindo. Lembra da tabela? Então, quanto de potássio que eu preciso jogar? 120 kg de K2O por hectare. Se eu usar o cloreto de potássio, vocês viram lá, se eu jogar 100 kg de cloreto de potássio por hectare, eu vou estar jogando 58 kg de K2O. Mas eu não posso jogar só 58 kg. Eu tenho que jogar 120 kg de K2O por hectare. Para isso, então, nós vamos usar essa fórmula aqui. Quero que vocês entendam, prestem bastante atenção nessa fórmula. Quanto de adubo, quanto de K2O que eu vou precisar jogar? Nós vimos na tabela lá que nós precisamos jogar 120 kg. A tabela indicou a produtividade nossa acima de 120 toneladas por hectare. O nosso potássio no solo está médio, eu preciso jogar 120 kg por hectare de K2O. Qual é a fonte de adubo que nós vamos utilizar? O cloreto de potássio. Vocês viram a tabela lá, o cloreto de potássio. O cloreto de potássio tem 58% de K2O. Né? Ou seja, se eu jogar 100 kg de cloreto de potássio, eu estou jogando 58 kg de K2O. Ou seja, se eu jogar 100 kg de cloreto de potássio, eu estou jogando 58 kg de K2O, isso por hectare. Mas eu preciso jogar quanto? 120 kg. 58 não resolve. 58 é quase a metade do que eu preciso. Eu preciso jogar 120. Então, eu vou para essa fórmula aqui. Nessa fórmula, qual a dose, né, que eu vou jogar de adubo por hectare? Então, quanto que eu preciso jogar? Eu preciso jogar os 120. E qual a porcentagem de K2O no meu adubo? 58%. Então, a fórmula é simples. 120, que é o que eu preciso jogar, dividido por 0,58, que é a porcentagem de K2O no adubo. Ou seja, eu preciso jogar 206,9, ou seja, 207 kg por hectare de cloreto de potássio. Entenderam? Então, eu tenho que jogar 120 kg de K2O por hectare, mas eu não consigo comprar só K2O. Eu tenho que comprar um adubo que tenha K2O. O adubo que tenha K2O que eu vou comprar é quem? O cloreto de potássio. Só que o cloreto de potássio só tem 58% de cloreto de potássio. O restante são outras moléculas que não me interessam. Então, se eu jogar 100 kg de cloreto de potássio, eu vou estar jogando só 58 kg de K2O, mas eu preciso jogar 120 kg. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Nessa fórmula, quanto de K2O que eu preciso jogar? 120. Qual a porcentagem de K2O no cloreto de potássio? 0,58. Ou seja, quanto de cloreto de potássio que eu vou ter que jogar por hectare? 207 kg por hectare. Então, 207 kg por hectare de cloreto de potássio vão me fornecer 120 kg de K2O por hectare, que é o que eu preciso. Ou seja, para fornecer 120 kg de K2O por hectare, usando o cloreto de potássio, a 58% de K2O, é necessário aplicar aproximadamente 207 kg de cloreto de potássio por hectare. Então, aqui nós fizemos a recomendação da adubação potássica. Não vou fazer do fósforo, não, mas é a mesma lógica. Vocês vão também pegar um adubo fosfatado, ver a porcentagem de P2O5 no fósforo, ver quanto vocês precisam jogar no fósforo. Vocês viram lá que a gente precisa jogar 50 kg de P2O5 por hectare. Vão fazer a divisão e vocês vão saber quanto do adubo que vocês vão precisar comprar para jogar por hectare. Agora, nós vamos fazer uma recomendação de adubação para os micronutrientes. Anotem aí. Qual o valor do boro? Boro 0,2, cobre 0,5, ferro 12,2, manganês 59,2, zinco 4,3. Anotem esses valores aí, né, para que a gente possa fazer a recomendação de adubação para micronutrientes. Nós vamos usar essa tabela aqui. Essa tabela é um pouquinho diferente das outras que a gente está utilizando. Por que eu trouxe essa tabela aqui? Porque vocês vão buscar literaturas que o princípio é o que eu estou ensinando para vocês, mas elas vão modificar algumas coisinhas. E aí vocês precisam, opa, o professor ensinou isso, mas a tabela está um pouquinho diferente, como é que eu faço? Aí vocês vão saber
que dependendo da literatura que vocês vão utilizar, né, vai ter algumas modificações. Não é uma base igualzinha, um padrão para todo mundo, não. Nesse caso aqui, essa adubação para micronutriente, o autor ele não verifica se o micronutriente está baixo, médio ou alto. Ele já determina um valor. A partir desse valor aqui, você já adoga adubo. Por exemplo, vamos pegar o zinco aqui. Ó. Ele diz que o zinco abaixo de 0,6, a gente deve fazer adubação com 3 a 5 kg por hectare. Eu pedi para vocês anotarem. O nosso zinco lá, ele estava em 4,3. Ou seja, 4,3 ele é maior do que 0,6. Se ele é maior do que 0,6, eu não preciso adubar com zinco. Né? Vamos pegar o cobre. O cobre, ele estava 0,5. Né? Ele estava 0,5. 0,5 é um valor menor do que 0,3. Ou seja, né, se ele fosse menor do que 0,3, eu precisaria aplicar 2 a 3 kg de cobre por hectare. Como 0,5 é maior do que 0,3, também não precisa jogar cobre, assim como o zinco não precisa. Vamos partir para o boro. Né? O boro, nós vimos na análise lá que o boro está 0,2. Aqui diz que se o boro for menor do que 0,2, eu devo jogar de 1 a 2 kg por hectare. O nosso boro não é menor do que 0,2, é 0,2. Então também não precisa adubar com boro. Já o manganês nosso, ele está 59,2. Aqui diz que se o manganês for menor do que 1,2, eu devo jogar 2 a 3 kg por hectare. Então, por essa tabela aqui, eu não preciso aplicar nem zinco, nem cobre, nem boro, nem manganês. Né? Então, como eu falei para vocês, dependendo do livro que vocês vão pegar, vocês têm que analisar o que ele está falando, né? Porque como é que ele está interpretando essa tabela, né? Não são todas iguais, são parecidas, mas não são todas iguais. Eu queria trazer para vocês aqui essa figura aqui que é interessante, né? Sobre a compatibilidade dos adubos. Né? Nem todo adubo eu posso misturar. Eu não posso sair misturando todos os adubos, porque pode ser incompatível. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O MAP. O MAP, que é uma fonte de fósforo, né? Ele é incompatível, por exemplo, com o calcário. Se eu jogar MAP e calcário, eu posso ter uma incompatibilidade. Então, essa tabela aqui essa figura é muito importante para vocês saberem quais adubos que vocês podem misturar e quais adubos que não podem misturar, que são incompatíveis. Aqui nós podemos observar um adubo. Esse adubo é um NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E como é que eu sei que esse adubo é um NPK? Porque todo adubo tem um rótulo. E o rótulo traz as características desse adubo. Se vocês observarem, aqui nós temos no rótulo do adubo 4% de nitrogênio, 30% de fósforo e 10% de potássio. Ou seja, todo adubo traz informações sobre as suas características. Então, quando vocês chegarem numa casa de produto agropecuário, é só olhar o rótulo do adubo para ver se atende às suas necessidades. Com essa figura, nós vamos poder determinar a classe textural dos nossos solos, né, através desse triângulo. Aqui nesse triângulo, nesse primeiro lado do triângulo, nós temos a porcentagem de argila, aqui a porcentagem de silt e aqui a porcentagem de areia. Na análise que nós estamos analisando da fazenda Boa Esperança, o proprietário não pediu a quantidade de argila, areia e silt, mas nós vamos colocar um valor hipotético aqui só para que vocês possam aprender a utilizar esse triângulo. Então vamos supor no nosso valor hipotético que a análise de solo que nós estamos interpretando, ela tenha 70% de argila, 20% de silt e 10% de areia. Como é que a gente determina que solo que é esse aqui? Então vamos lá. Aqui a porcentagem de argila, então nós falamos que é 70%. Nós vamos vir aqui no lado da porcentagem de argila e achamos 70%. Né? Aí, aqui nós temos a porcentagem de silt. Nós falamos que é 20% de silt. Olha o 20% de silt aqui. Então, nós vamos andar com 70% de argila até encontrar o 20% de silt. Aqui é a linha que eles encontraram. E se a gente descer, nós vamos encontrar os 10% de areia. Então, 10% de areia com 20% de silt, com 70% de argila, dá os 100%. Então, esse solo aqui, ó,
aqui que vai ser a interseção das três linhas, da argila, do silt e da areia. Então, esse solo é muito argiloso. Bem, aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje sobre adubação da cana-de-açúcar, recomendação de adubação para cana-de-açúcar. Como eu falei para vocês, busquem literaturas específicas, literaturas atuais sobre adubação da cana-de-açúcar. Cada livro, cada literatura vai trazer tabelas um pouco diferentes, embora vocês já sabem como interpretá-las. É só dar uma analisada, dá para vocês interpretarem e fazer a recomendação de adubação. Então, as nossas atividades elas já estão na sala de aula, nós já temos atividades avaliativas e não deixem de fazer. E nos encontramos na próxima aula. Até mais.